Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre os níveis da Lei Magnitsky, essa lenda que aconteceu ontem, que agora o Estadão esclarece isso daqui, né? A gente já sabia, eu já falei no meu vídeo ontem que ó, não tem nível nenhum na Lei Magnitsky não, né? Critiquei o negócio ontem saiu no Globo, né? Essa notícia de que o diretor do Banco Central comenta o alcance da Magnitsky, na visão dele teria níveis, 3 níveis, e o Alexandre de Moraes está no nível mais brando e não sei o que lá. Aí, depois do meu vídeo, o Paulo Figueiredo também falou no X, ó, não há níveis de implantação da Lei Magnitsky, não tem essa porcaria de nível nenhum, né? É tudo uma sanção só, coisa e tal. Mas acabou que agora esse especialista trazido pelo Estadão aqui, o senhor Hugo Garbi, se reuniu com o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Dário Durigan, e explicou exatamente o que é que esse negócio que está acontecendo aqui, o que eles estão chamando de níveis. E é mais ou menos o que eu tinha falado para vocês no meu vídeo. Eu falei, pode ser que eles estejam se referindo às etapas da aplicação da Lei Magnitsky, né? Quem está sancionado com a Lei Magnitsky está com a pena de morte financeira, não tem jeito. Mas essa implementação pode depender dos níveis ali. Você faz uma coisa, se a pessoa ainda conseguir sobreviver, você vai para outra, mais sanções, e coloca mais sanções, e é isso que está acontecendo, é o que explica o especialista aqui. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Diego Morsa. Um ótimo domingo a todos do canal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como a gente falou ontem, né, esse papo de níveis da Lei Magnitsky não quer dizer absolutamente nada. Não existe níveis na Lei Magnitsky, né? Eu fui muito claro no meu vídeo sobre isso. Agora, saiu mesmo essa notícia no Globo dizendo que ela teria 3 níveis, ou teria níveis de aplicação, e não tem isso, né? O Paulo Figueiredo foi logo aqui rápido em desmentir também, não tem nível de aplicação da Lei Magnitsky. Eu mostrei para vocês as leis todas, lá não tem nada de nível de aplicação, é todo mundo do mesmo nível, né? O que você tem é justamente a definição de sanções específicas para cada pessoa que está naquela lista. Para a maior parte das pessoas nem precisa esperar isso, porque no final das contas, quando o nome da pessoa foi colocado na lista da OFAC, os bancos já querem parar de fazer negócio com aquela pessoa. Eu não vou querer arriscar nada para continuar tendo a conta daquela pessoa. É uma conta sancionada. Então, muitas vezes, o que eles podem estar querendo dizer com esse nível, né? Quando bota o nome na lista, que seria o primeiro nível, os bancos já cortam tudo. Mas, à medida que o tempo vai passando, isso segue um processo, né? O governo americano manda a lista de sanções específicas daquela pessoa. E aí seria, talvez, o que eles estão chamando de segundo nível, né? E é mais ou menos isso que eu falei no meu vídeo, que o rapaz está explicando aqui também. Ó. As sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal podem ser graduais e escalarem ao longo do tempo, levando Moraes a punições mais duras em até 1 ano, de acordo com especialistas ouvidos pelo Estadão. Não é que pode no sentido de pode no sentido que vai, tá? Vai acontecer isso, tá? Aqui, ó. O governo Donald Trump aplicou a Lei Magnitsky contra Moraes no dia 30 de julho, a mesma punição dada a estrangeiros acusados de corrupção ou violações graves dos direitos humanos. O que, exatamente, ou seja, aplicou de forma correta contra o Alexandre de Moraes. Violações gravíssimas de direitos humanos. Pessoas morreram na mão do Alexandre de Moraes. O Clezão morreu na mão do Alexandre de Moraes. Tantas outras pessoas foram feridas, foram torturadas, sofreram prisões arbitrárias na mão desse facínora, né? E corrupto, meu amigo, certamente é corrupto, pô. É amigo do Lula, não vai ser corrupto. A medida é inédita contra um cidadão brasileiro. O alcance completo é imprevisível, segundo juristas, né? Com base na lei, Moraes poderia ter os bens e contas bloqueados nos Estados Unidos se esses ativos no país americano, mas também pode ser proibido de ter conta bancária em bancos brasileiros e usar cartão de crédito como Visa e Mastercard em função de relações das instituições financeiras com bancos americanos e coisa e tal. Até mesmo uma conta na Apple e uma assinatura da Netflix ou um perfil no Spotify podem ser negados ao ministro. Não, eles estão falando que tudo pode, mas na verdade isso vai acontecer, tá? Aí que tá o ponto que o especialista fala aqui, é porque é questão do tempo. Aqui, ó, quando a lei é aplicada, o sancionado já está sujeito a todas as restrições, mas não é tudo aplicado ao mesmo tempo. Então, tá vendo? É isso que é os níveis que eles estão se referindo aqui. Não é o nível de rigor da lei. Quando você está nessa lista, tudo já está valendo para você. Mas com o tempo que as coisas vão acontecendo. Então, aqui, ó.
Os magnatas, isso que falou foi justamente o professor de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o tal do Hugo Garbe, né? Os magnatas russos punidos após o início da guerra da Ucrânia, em 3 meses receberam notificação de contas encerradas em plataformas digitais. Depois, ao longo do tempo, a pessoa não pode mais utilizar cartão de crédito. Em até 1 ano, perde todos os acessos. Vai sangrando. Por que isso? Porque depois que você botou o nome da lista, mais uma vez, para a maior parte das pessoas, os bancos já começam a cortar automaticamente, porque sabe que a pessoa é sancionada, né, já tem que cortar tudo. Mas, à medida que vai passando o tempo, o governo americano começa a mandar as ordens para os bancos. Olha só, você tem que cortar a conta desse cara, esse cara está no OFAC. O Apple, se tiver uma conta no nome do Alexandre de Moraes, tem que cortar essa conta, o cara está no OFAC, não pode ter. Ele vai mandando essas ordens, essas sanções específicas ao longo do tempo, e a tendência é que, à medida que o tempo vai passando, a pessoa vai sendo mais sancionada, né? O chefe global de assuntos corporativos do SWIFT, sistema de comunicação entre bancos usados por instituições brasileiras, o Hayden Hallam, se reuniu com o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Dário Durigan, dizendo que o SWIFT é sediado na Bélgica e obedece à legislação da União Europeia e não às decisões dos Estados Unidos. Então o que eu estou querendo dizer aqui? Que não há risco do Brasil ser expulso do SWIFT. O que não é bem verdade, tá? Dependendo de como sejam as sanções, lembra que o SWIFT precisa trabalhar nos Estados Unidos. O SWIFT precisa obedecer, portanto, a lei Magnitsky. E se o SWIFT não obedecer isso, no final das contas, quem manda no dólar, manda no mundo, inclusive no SWIFT. Essa ideia de que, não tem o risco do Brasil ser chutado fora do SWIFT, veja, eu não acho que vai acontecer do Brasil ser tirado do SWIFT. Tá? Isso é uma medida muito drástica. Até aqui, o único país que sofreu esse tipo de medida foram 2 países, na verdade, o Irã e a Rússia. Mas vocês sabem que o Lula é amigo do cara do Irã, o Lula é amigo do cara da Rússia. Então, assim, eu não acho que a gente vai chegar nesse ponto. Mas que, em tese, é possível sim, tá? Sanções, inclusive, no SWIFT. Mas eu estou querendo dizer isso aqui, não, que não precisa se preocupar, porque o Brasil não vai ser excluído do SWIFT. Não é bem assim não, cara. Pode ser excluído via Estados Unidos, sim, porque os Estados Unidos é quem controla o dólar. É os Estados Unidos que é o dono do dólar no mundo inteiro. O SWIFT é usado principalmente por dólar. Pode ser que os bancos brasileiros sejam obrigados a operar o SWIFT só em euro, mas eu nem sei se tem como fazer isso, né? Aqui, ó. Hayden esclareceu que o SWIFT sediado na Bélgica segue o marco legal europeu e não está sujeito a sanções arbitrárias de países específicos. Mas aí que tá, né? Mas a Rússia, por exemplo, não usa o SWIFT. Existe uma sanção contra a Rússia nesse caso. Eles querem dizer que sanções arbitrárias, não, porque só os Estados Unidos que está contra o Alexandre de Moraes. E aí tem um outro problema também, que é a possibilidade das sanções virem também da Europa. Já tem negociação no Parlamento Europeu, vocês sabem, de investigação para aplicar as mesmas sanções a Alexandre de Moraes lá na Europa. Aqui, ó, os especialistas comentam que a lei não é clara nem objetiva sobre todas as sanções possíveis, o que aumenta a incerteza do que acontecerá na prática contra Moraes, especialmente porque ninguém no Brasil havia sido punido. Então, o que o pessoal está comentando aqui é que, primeiro, eles não sabem o que fazer. Tá todo mundo perdido. Mas o ponto é esse, não tem porcaria de nível nenhum na lei Magnitsky. O que acontece só é o tempo que a coisa leva para acontecer, que está acontecendo, e que, por enquanto, o Alexandre de Moraes não está sentindo muito, porque os bancos brasileiros estão achando que podem se livrar dessa história. Não, é só eu ficar aqui quietinho, não vou falar nada não. Daqui a pouco vai vir um aviso americano para os bancos brasileiros para fazerem a exclusão das contas do Alexandre de Moraes. O que eles vão fazer nessa situação, meu amigo? Eu não sei, mas pode ser catastrófico para os bancos brasileiros. Como eu já expliquei para vocês, a ideia, né, se fosse uma pessoa normal, se não fosse o Alexandre de Moraes, o banco rapidamente cortaria a conta da pessoa. O banco teria que escolher entre fazer negócio com os Estados Unidos ou ter a conta de uma pessoa. Por mais que essa pessoa seja muito rica, tenha muito dinheiro, movimente muita coisa, nunca que vai valer a pena para o banco cortar os negócios nos Estados Unidos. É muito melhor abrir mão dessa pessoa, né? Agora, o problema do Alexandre de Moraes é que a conta dele nem deve ser tão lucrativa assim, deve ser pouca coisa, comparado com grandes industriais brasileiros, mas no final das contas, ele é ministro do STF. O que pode acontecer? Ele pode dar uma ordem obrigando o banco a manter a conta dele. E aí o que vai acontecer nessa situação é que o banco vai ficar dividido entre as duas coisas. Vai obedecer a lei Magnitsky nos Estados Unidos ou vai obedecer a lei brasileira, né? Se eles obedecer a lei Magnitsky, vai perder os acessos lá nos Estados Unidos, vai ser multado lá nos Estados Unidos. Se desobedecer a lei brasileira, vai ser multado na lei brasileira, vai ter, sabe-se lá que consequência legal que o Alexandre de Moraes vai determinar para a lei brasileira. Os bancos brasileiros vão quebrar, simplesmente. O que vai acontecer vai ser isso, né? Vai ser divertido de ver acontecer essa história toda, porque esse pessoal todo apoiou o Lula. Os bancos brasileiros adoram o Lula, porque o Lula gasta dinheiro pra caramba, muita dívida e coisa e tal. Aí os bancos sempre têm lucros recordes quando o Lula é presidente, né? Aí entraram pelo cano nessa brincadeira.